Mário Salimon, especialista em inovação e tecnologia, consultor internacional especializado em gestão da estratégia, comunicação e mudança organizacional. Salimon já colaborou com várias organizações como Unicef, Unesco, Banco Mundial, Conselho da Comunidade Solidária, Empresa Brasil de Comunicação e o próprio governo do Distrito Federal. E ele vai conduzir esta palestra que seguramente vai nos deixar com a mente explodindo de ideias, de expectativas, de perspectivas. E eu, como eu brinquei com ele, trazendo o ser humano também, como ele já falou, na frente, no meio e atrás do ser humano. Então, vamos lá. Mário, seja bem-vindo, o palco é seu, obrigado por estar conosco aqui na Convenção dos Girafas. Muito sucesso, querido. Está comigo? Está com você? Obrigado, queridão. Coisa bonita ver essa galera aí toda de laranja. Eu estou muito feliz de estar aqui. O tema de inteligência artificial me agrada demais. E eu tenho orgulho dos Girafas, porque eu sou de Brasília e é uma entidade que tem a ver com a nossa identidade, né? E ver vocês que vieram de vários lugares aqui me dá muito ânimo, porque hoje é uma referência nacional. Muito importante isso. Muito obrigado aos Girafas pelo convite, Carlos, toda a família de Girafas, muito obrigado por esse convite. Esse tema sobre o qual nós vamos falar hoje é fascinante, é impressionante e, de certo modo, às vezes um pouco preocupante, porque ele mexe com um aspecto que há muito afeta o nosso modo de ver o mundo, que é a relação daquilo que é vida e aquilo que é máquina, que é mecânica. Desde o início da história, o ser humano teve interesse em insuflar, em colocar vida naquilo que era inanimado. E hoje nós estamos começando a ver isso acontecer com a chegada dessa tal inteligência artificial. E eu tenho falado aqui que é importante a gente fazer uma travessia rumo à humanidade, porque as máquinas estão cada vez mais parecendo com algo que é entendido por nós como humano. Então nós também podemos imitar as máquinas, tentando ser mais humanos nesse processo de integração das máquinas na nossa vida e no modo como a gente lida com a entrada delas no nosso cotidiano. É um fato não negociável, a inteligência artificial está aí, o gênio saiu da lâmpada, não tem como colocar de volta, a gente precisa lidar com isso. É urgente esse tema, certo? O termo que eu uso é esse, é não negociável. Muita gente já está usando. E aí as organizações têm que fazer uma escolha, ou elas vão ter uma estratégia e vão, de alguma forma, com intencionalidade, trazer a inteligência artificial para dentro da organização, ou elas vão simplesmente ser levadas pelo vento e pela casualidade, que sempre costuma ser um problema. Tem um caso que eu conto que é o seguinte: não faz muito tempo, uns 2 ou 3 anos, os técnicos da empresa OpenAI, que produz o ChatGPT, estavam fazendo um estudo controlado dentro da empresa, tentando ver como é que o ChatGPT reagia diante daquele processo chamado de CAPTCHA, em que a gente prova se a gente é um robô ou não. Sabe o que a inteligência artificial fez? Contratou um freela para resolver o quebra-cabeça do CAPTCHA. Só que quando eles foram nessa empresa de freela online fazer a contratação, a pessoa que estava do outro lado, lá, um técnico de TI, desconfiou e perguntou: você é um robô? E a inteligência artificial disse: não, eu sou uma pessoa com dificuldade visual e eu preciso da sua ajuda para resolver esse CAPTCHA. Ou seja, a máquina mentiu para realizar uma tarefa que a ela foi designada por um humano. Por aí vocês veem o nível de complexidade e de seriedade desse assunto. Nós estamos falando do surgimento de uma nova espécie, é uma espécie digital. Olha esse gráfico aqui que interessante. Ele, de alguma forma, mostra a existência do nosso planeta Terra, 4 bilhões de anos. O que está em laranja aí é a fase do nosso planeta em que existe vida, e o pequenininho que está ali num verde berílio, é essa nossa fase mais tecnológica em que está surgindo essa nova espécie digital. Então isso é um fato muito importante. Pela primeira vez nós temos criaturas inorgânicas que estão começando a ter vida, e estão começando a afetar o modo como a gente vive. Tanto que nós estamos falando disso, tanto que eu fui trazido
de Brasília para falar disso para vocês, que tem tantos assuntos importantes para resolver aqui. Isso tudo acontece num contexto que é muito peculiar, é importante a gente dar uma olhada nele. É o pano de fundo, é o também chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Eu sei que a Luciana falou disso aqui esses dias. Nós estamos vivendo uma permacrise. Esse termo quer dizer que é algo que é permanente, é uma crise permanente com a qual a gente tem muita dificuldade de lidar. Se a gente pegar o noticiário, geralmente as notícias são sempre muito ruins. Nós estamos desde sempre lidando com pobreza, com fome, com as questões climáticas, violência e tudo mais, e a gente tem dificuldade de lidar com isso. O ser humano foi capaz de colocar uma sonda precisamente num ponto específico em Marte, que é um desafio brutal do ponto de vista técnico. Esse desafio é muito maior do que acabar com a fome no planeta, por exemplo. Contudo, a gente não consegue acabar com a fome no planeta. E a gente segue realizando proezas técnicas e tecnológicas que são impressionantes, mas não consegue resolver essas questões. E o que isso gera? Gera muita frustração e, de certo modo, uma descrença muito grande na nossa capacidade de lidar com as coisas como coletivo, como raça, como espécie. Tem outra questão que é muito relevante também, que é a economia da atenção. Por volta ali de 2008, teve um fenômeno chamado de groundswell, que foi o momento em que as plataformas de rede social explodiram e a gente passou a ter bilhões de pessoas conectadas. Num mundo em que a gente tinha um volume muito pequeno, nós estamos falando aqui de 250 mil, 300 mil mais ou menos em termos de estimativa, de organizações que controlavam a informação e transmitiam informação, nós saímos desse tipo de situação para uma situação em que nós temos hoje bilhões de pessoas transmitindo informação. Então, hoje, todo receptor é um potencial emissor. Isso, por um lado, gera uma redução do custo transacional da informação, que é muito relevante. Com isso, a gente pode transmitir conhecimento, pode treinar, pode formar opinião a um custo muito mais baixo. Mas, por outro, a gente passa a ter uma série de problemas que nós estamos vendo muito claramente hoje, como é o caso, principalmente, da fragmentação da informação. Essa visão fragmentada, ou seja, aquele monte de informação que a gente recebe todo dia e que não tem fechamento, e gestalt, não tem fechamento, gera muita frustração também. Mas aí a gente também está vendo o problema da credibilidade da informação. No que é que a gente pode acreditar? Está cada vez mais difícil, porque a inteligência artificial, por exemplo, está gerando vídeos hoje que são perfeitos, a gente não consegue falar a diferença. Eu geralmente desconfio quando ele é perfeito demais, quando ele passa do ponto e fala, opa, aí tem coisa. Mas enfim, está cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade ou não. Existe um problema de identificação muito grande também, porque esse volume de informações e o fato de todo mundo poder ser emissor permite que a gente vá criando cada vez mais tribos. E ao invés de a gente ter um propósito comum como humanidade, muitas vezes a gente passa a ter a polarização, né? E a gente tem situações em que as pessoas estão se digladiando o tempo todo. Ao invés de criar um sentido comum, a gente está tentando se mostrar pelo que a gente tem de diferente. Ao invés de ver o que a gente tem de igual na humanidade, a gente está vendo o que é que a gente tem de diferente. E não é à toa que a gente fica confuso com essa informação toda, porque a gente hoje em dia recebe mais ou menos 30 GB de informação todos os dias. Isso aí equivale a uma série, a toda a série do Game of Thrones. É como se a gente recebesse uma série do Game of Thrones por dia de informação na cabeça da gente. E isso é algo brutal, né? Você sabe que o cérebro humano consegue processar 2 vezes isso. Só que em 24 horas a gente já esqueceu 70%. Então, na verdade, a gente se submete a muita informação, mas a aprendizagem não vem na mesma proporção. Então a gente está sendo atacado por um volume brutal de informação que não necessariamente se converte em conhecimento que possa gerar mudança na nossa vida, resolver aqueles problemas da permacrise que a gente estava falando. Isso provoca o quê? Uma vez mais, frustração e descrença, porque a gente tem dificuldade em definir quais são os nossos não negociáveis como humanidade, porque nós estamos sempre brigando para mostrar que a gente é diferente do outro lado. A gente tem dificuldade de entender quais são os nossos não negociáveis, e aí a gente fica vulnerável a tudo aquilo que vem de fora. E uma das grandes forças que está vindo de fora agora é a inteligência artificial.
Se a gente não tiver uma clareza do que é importante e não negociável para a gente como humanidade, nós vamos ficar vulneráveis às decisões que forem tomadas cada vez mais pelas inteligências artificiais. Está certo que essas inteligências artificiais são um produto da gente, elas são um artifício que foi criado pela humanidade, por isso chama inteligência artificial. Então, elas representam em grande medida o que nós somos e o que nós pensamos que nós podemos ser como espécie. Mas é muito importante a gente ter clareza como coletivo do que é importante para a gente poder tomar as decisões certas quando for o momento de tomar essas decisões, né? Porque senão nós estamos muito vulneráveis. É importante falar de uma questão que é brutal para nós, que é a questão ambiental. Há muito tempo que isso nos afeta, nós já sabemos disso, que isso é registrado há muito tempo. No caso da alimentação, por exemplo, a gente sabe que tem várias espécies vegetais que são afetadas por temperatura. E eu vi uma palestra muito interessante do TED Talk, em que o sujeito convida as pessoas para a última ceia. Nessa última ceia, todos os alimentos são produzidos com ingredientes que daqui a 50 anos provavelmente não haverá mais. Isso porque, com o aumento da temperatura, essas espécies não vão poder proliferar. E não vai ter sido a primeira vez que isso aconteceu. Os romanos adoravam uma erva que chamava sílfio, que era parte das receitas deles, e eles usaram tanto isso que acabou o estoque. Ela se extinguiu. E os seres humanos, às vezes até antes do Homo sapiens, outros hominídeos que existiram antes, destruíram praticamente todos os grandes mamíferos que havia. Onde o ser humano chegava, os grandes mamíferos acabavam. Nós estamos vendo agora, por exemplo, um problema sério na pesca. Nós temos uma redução muito grande das populações, principalmente dos peixes de grande porte que são predadores, dentre eles o atum, que é um dos favoritos aí na nossa mesa, né? Então, essas questões são muito importantes, e a gente tem que pensar que o impacto disso não acontece só no bolso da gente, não é só uma questão econômica, isso afeta demais o psicológico. Nós estamos vivendo um momento em que existe uma epidemia de ansiedade e depressão. Nunca a gente viu números tão preocupantes. Isso acontece principalmente na geração Z, que é essa que nasceu entre 97 e 2012, mais ou menos. Essa geração, ela chega a ter 4 vezes mais relatos de casos de ansiedade e depressão do que a minha geração. Eu estou com 60 agora, sou de 1965, eu sou um finzinho dos baby boomers ali. É muito preocupante isso, essa questão psicológica afeta demais o modo como as pessoas passam pela vida e obviamente afeta demais o modo como elas consomem e como elas operam nas organizações. Então isso tem a ver com vocês, em qualquer ponta da organização. Essa geração Z, a propósito, é muito importante no momento, porque eles são conhecidos como os nativos digitais, eles são bastante diferentes das gerações anteriores em termos de comportamento. É uma geração muito aguerrida, eles têm vivido carreiras que são não lineares e o consumo deles é muito baseado em valores, ou seja, o posicionamento deles de consumo de alimentos, seja do que for, é muito ideológico, e isso afeta também o modo como eles se comportam no mercado de trabalho como profissionais. Essa questão é um pano de fundo importante para a entrada das inteligências artificiais, porque essa geração vai ser significativa no processo de treinamento das inteligências artificiais. Além do fato de que, obviamente, elas vão entrar no mercado de trabalho para operar como humanos que vão estar interagindo com essas inteligências artificiais. Essa imagem mostra um pouco o modo aguerrido como essa geração se comporta, porque muitas vezes a janela é quadrada e ela é pequena e esse pessoal mais redondo, eles vão querer passar de qualquer forma e vão forçar a barra. Se vocês resolverem se aprofundar um pouco mais sobre isso, tem muito material na internet. E alguns números mostram muito claramente o que está acontecendo. Essa geração, por exemplo, tem um número grande, ou tem uma taxa alta de veganismo e vegetarianismo. Há um tempo, você falar de veganismo e vegetarianismo era falar de exotismo, as pessoas eram muito diferentes, eram como se fossem assim, aberrações, né? A pessoa chegava a falar que era vegana, nossa, você é vegana, e elas também se sentiam muito diferentes, mas hoje nós estamos falando de 7% da população brasileira, segundo alguns estudos mais recentes. Isso afeta comportamento, afeta consumo, vai afetar a produção também, porque a produção vai ser orientada ao que se entende como sendo um padrão
de consumo. Mas é claro que esse pano de fundo, apesar de ser relevante, ele é um lado da história, né? Eu gosto muito daquela anedota do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? E o copo meio cheio também é importante. É possível a gente pensar num projeto consciente de transformação que leve em conta tanto os aspectos culturais como os aspectos estratégicos, de modo que a gente possa assimilar a inteligência artificial nas nossas organizações e na nossa vida. Então, afinal, o que é essa inteligência artificial, né? Sobretudo, ela é uma invenção que tem a grande capacidade de inventar. É a primeira vez que a gente inventou algo que inventa também. E isso é muito significativo. Isso acontece porque, numa definição bastante sisuda, inteligência artificial é essa capacidade de emulação pelos sistemas computacionais de certos aspectos da cognição humana. Como é que a gente aprende, como é que a gente raciocina, como a gente toma decisões e como a gente resolve problemas. Falando em português claro, a máquina imita a gente no modo de pensar e agir. Como é que isso acontece? Acontece porque nós sempre tivemos interesse em computação, desde lá do ábaco, 2500 anos antes de Cristo, depois passando por essa outra que é o mecanismo de Anticítera. A gente teve interesse em criar máquinas que, de certo modo, pudessem facilitar a vida da gente e principalmente organizar as questões econômicas, o comércio, o controle, a gestão das propriedades. A agricultura surgiu ali pelo ano 6000 a.C. e isso gerou necessidade de controle de estoque desde aquele tempo, né? E então essas máquinas foram muito criadas para a gente poder controlar e facilitar a vida da gente. Então nós temos um interesse pela computação, não é de hoje, isso é muito antigo. No final do século XIX, esse francês em Lyon criou algo que foi muito importante, que foi um tear que funcionava com base em cartões perfurados, porque ele queria criar com facilidade a automação para produzir brocado de seda, que eram estampas. E as pessoas não queriam comprar a mesma estampa, elas queriam comprar estampas diferentes. Então ele precisou criar esse sistema, mas gerar um custo cada vez mais baixo. Isso é muito parecido com o que nós estamos vendo hoje, produzir, gerar mais impacto com um custo menor. E ao fazê-lo, o que aconteceu? Ele conseguiu transferir informação que era complexa para um sistema muito simples, que tinha dois estados, ou seja, é um sistema binário. Tem um furo, não tem um furo. Ora, isso mais para frente foi usado na computação com os cartões perfurados que permitiram reter informação bem no comecinho da informática. E é claro que a gente foi muito mais longe do que isso, a gente desenvolveu vários sistemas de informação e comunicação. Isso faz muito parte da nossa vida e acabou sendo muito central no modo como a gente se organiza como sociedade. A gente tem hoje uma teia, uma rede muito complicada e para nós a noção de sistema sempre foi fundamental. O que é um sistema, né? Já estamos falando disso o tempo todo. São partes que conseguem operar individualmente, mas quando elas se juntam, tem uma função completamente distinta e geralmente mais complexa. Então, se você pegar peças de um carro e ligar na bateria, a luz vai acender, o vidro vai baixar, etc, etc, mas nada disso individualmente serve para a gente. O que a gente precisa, no final das contas, é um veículo que se desloque de um ponto ao outro e assim a gente consegue criar resolver os nossos problemas, né? E se a gente juntar isso à ideia de sociedade em rede, que foi muito modelada nos anos 60 pelo Paul Baran, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, nós temos as condições para viver esse mundo complexo de informática que nós estamos vivendo hoje. São três mundos possíveis: um é o totalmente centralizado, o outro é o multicentralizado, em que a gente tem vários centros, né? Ou seja, para você sair de um ponto para o outro, você vai ter que passar por mais de um centro. E esse mundo que é totalmente conectado. Em termos de potencial, ele é totalmente conectado. Com isso, a gente conseguiu criar essa sociedade contemporânea em que a inteligência artificial é viável, porque a gente consegue, do nosso escritório, da nossa máquina, se conectar a um banco de dados complexo, onde existe uma computação super complexa que resolve problemas para a gente como se fosse uma ou mais pessoas. Então, isso tudo passou por vários desenvolvimentos. Desde a eletrificação, ali no final do século XIX, a gente foi passando pelo telefone, pelo rádio, tudo isso é cumulativo, né? Quando a gente pega um telefone na mão hoje, um smartphone, ele tem televisão, que é visão à distância, ele tem transmissão por rádio, porque a telefonia celular é baseada em rádio,
e assim por diante, até a gente conseguir chegar no chat GPT ali por 2022 mais ou menos. Mas e sabendo que as inteligências artificiais estão aí na nossa vida já faz bastante tempo. Quem usa Netflix, para dar só um exemplo, se beneficia de aprendizado de máquina, que é uma das 5 sub-áreas da inteligência artificial, porque isso vem sendo usado há muito tempo. Na União Soviética eles usavam para calcular quantas escovas de dente tinham que produzir por ano. As viagens espaciais, astronáutica, desde os anos 60 usavam inteligência artificial também. Então isso já estava aí faz muito tempo. Por que agora esse assunto é tão importante? Porque de repente aconteceu algo muito interessante, que é as máquinas hackearam o nosso sistema operacional. As máquinas estão falando a nossa língua. Nós conseguimos fazer com que as máquinas entendessem o que a gente fala. Antigamente você tinha que programar, e ela só era capaz de responder o que tivesse sido programado. Hoje não. Hoje a gente consegue, através das redes neurais, e elas são modelos, a gente consegue simplificar algo que é muito complicado, como é o caso, por exemplo, desse modelo do sistema solar, e colocar no modelo somente a informação que é crucial para a gente realizar as tarefas que são importantes para a gente. Então os modelos simplificaram a nossa forma de entender as coisas. E no caso da informática, o que aconteceu foi a criação das redes neurais, que tem capacidade de cognição que imita a capacidade humana. Então você tem lá palavras que se conectam através de cálculos de probabilidade, e você começa a ter um discurso que começa a fazer sentido para a gente. A máquina sabe qual é a tendência de uma próxima palavra, e aí ela vai testando se aquilo funciona ou não, e cada vez mais ela vai conseguindo ter conversas mais complexas com a gente. Começou nos anos 60 com conversas que não iam muito longe. Ali você conseguia bater um papo ali de 5 minutos com a máquina, e ela começava já a bater fofo, né? Você começava falando, isso aqui não tá legal, mas já existia. Hoje não, você consegue ter conversas infinitas com as máquinas, porque elas vão aprendendo com o que você diz. Você vai falando do seu gosto, você vai falando do seu repertório de vida, do que aconteceu com você, você vai colocando um texto que você escreveu lá dentro, um relatório da empresa, dados que você pegou da internet, e ela vai formando um corpus de conhecimento, e essas unidades todas podem se conectar de maneiras, em termos de probabilidade, infinitas. Veja, nós estamos falando aqui de mais de 400 trilhões de palavras, por exemplo, no chat GPT. Essas palavras podem se combinar de formas que é como você olhar quase para o universo, o tanto de estrela que tem. A gente não consegue calcular isso aí, nem tentar enxergar o que é isso aí. E ainda assim, a gente consegue ter conversas significativas com essas máquinas. Nós estamos falando aí de 875 terabytes de dados textuais. Isso são 250 milhões de bíblias, em termos de informação que o modelo do chat GPT tem, e que está à disposição aí para a gente conversar, né? E essas conexões neurais, apesar de elas terem esse número impressionante de 1,8 trilhão, elas ainda são muito inferiores à nossa capacidade humana, porque eu acho que a capacidade humana é alguma coisa em termos de 100 trilhões. Mas a máquina vai chegar lá, está avançando muito depressa. Então a gente consegue ter conversas significativas. Olha, eu quero dar uma ideia para vocês da aceleração desse processo, porque além das conversas significativas, tem essa outra questão. Existe um movimento de aceleração e de ganho de escala que é brutal, e isso mostra por que esse tema é quente no momento. Nós estamos vendo ali na girafinha, imagina que aquilo ali tem 5.000 anos de história, mais ou menos. Então lá embaixo está o ábaco, que é aquele primeiro que tinha os botõezinhos lá que a gente mexia, e o mecanismo de anticítara mais ou menos no meio ali, e só depois, em quase 1700, que teve a concepção do código binário. E tudo isso que nós estamos vendo de avanços complexos está acontecendo ali na orelhazinha da girafa, porque eu nem consegui dividir muito bem ali de maneira correta, porque é tão pequeno, né? Mas se fosse um dia, tudo isso, essas coisas importantes estão acontecendo ali às 11h30 da noite, talvez até mais tarde. É brutal essa aceleração, e é isso que assusta a gente, né? Porque, por exemplo, a versão atual do chat GPT é 10.000 vezes mais eficiente do que aquela inicial, que era de 2022. 10.000 vezes.
A computação em geral levou 50 anos para evoluir em termos de capacidade de processamento 10 mil vezes. Então, os processadores levaram 50 anos para ter sua capacidade multiplicada em 10 mil. O modelo de rede neural do ChatGPT levou 3. Isso é uma coisa muito significativa e assustadora. Isso faz com que a gente possa pensar que muito brevemente a gente vai ter esses companheiros digitais, que pode ter qualquer forma. Eu pus um gato aí, porque tem gente que prefere um gato do que um robô humanoide, por exemplo. Ou pode ser não sei, uma esfera flutuando, não interessa. A questão é que nós vamos ter esses companheiros digitais que eles vão ter uma capacidade brutal de processamento e de entender o que a gente quer e do que a gente entender o que a gente é. Isso tem implicações muito sérias para as empresas, para o comércio em geral, para qualquer nível de organização, qualquer tipo de organização. O que acontece? Hoje nós estamos vivendo algo que é muito impressionante, mas é chamado como inteligência artificial estreita. É algo muito simples ainda. Ele consegue ali resolver alguns problemas, consegue fazer propostas interessantes, tem um certo nível de criatividade, por exemplo, o marketing, que é muito interessante e tudo mais. Mas a estimativa é que daqui a 3 anos nós vamos ter inteligência artificial geral e polímata. Isso porque ela vai se igualar e até superar a inteligência de um ser humano. Ela vai fazer tudo que um ser humano faz e melhor, porque não esquece, consegue manipular cognitivamente um volume brutal de informação ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue fazer, e assim por diante. E aí vem a coisa mais assustadora. Daqui a 6 anos, estima-se, né? Nós vamos ter a superinteligência, ou seja, esse modelo neural, um modelo neural desse, vai ser capaz de ter a inteligência de toda a humanidade junta. Isso é algo cujas consequências a gente não consegue imaginar. A gente consegue imaginar, mas senão não tem como precisar. Não dá para saber o que é que vai acontecer em relação a isso. Daí eu falo que é muito importante a gente ter um propósito e pensar com muita clareza o que é que a gente vai ensinar para essas máquinas, né? É óbvio que isso gera riscos, traz riscos. O primeiro risco é a transferência de capacidades que são nossas para a máquina. Isso pode gerar uma atrofia na gente, a gente vai deixar de fazer. Quantas pessoas aí lembram decor mais do que 3 números de telefone? Eu me lembro, eu sei o meu e da minha esposa. Meus parabéns, que maravilha. A gente entregou para a máquina essa capacidade, e isso vai acontecer com quase todas as capacidades. Não quer dizer que a gente não consiga recuperar de volta, mas a gente vai se atrofiar. Nós estamos vendo aí índices de analfabetismo muito preocupantes. Nos Estados Unidos hoje, 1 de cada 5 adultos é analfabeto, mais ou menos metade analfabeto funcional. No Brasil, a situação não é muito diferente. O índice o coeficiente de inteligência, que é o QI, desde que ele é medido, nunca tinha caído, ele sempre subiu. Agora nós estamos vendo uma desaceleração nesse nível do QI. E nós estamos tendo também perda de conhecimento. O mundo, do jeito que ele está, ele cria certo nível de confusão na gente. Algumas coisas estão acontecendo que são preocupantes. A gente tem que refletir sobre elas. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa sobre literatura e eu descobri que os 3 livros mais vendidos em abril no Brasil eram livros de colorir para adultos. Claro, as pessoas estão precisando se acalmar, elas estão precisando dessas atividades, mas isso tem uma correlação com o fato da gente também estar entregando a nossa necessidade de ser intelectual para as máquinas. Isso vai ter um preço para a gente. Outro problema que existe disso é a questão do viés. Nós estamos trazendo no treinamento das máquinas os nossos defeitos históricos, culturais. Então a gente pode treinar as máquinas para ter preconceito, como a gente tem preconceito de gênero, de etnia e etc. A gente pode também colocar visões de mundo que não interessam para o futuro, que elas resolviam as coisas até agora, mas não vão resolver mais. A inteligência artificial tem um impacto muito grande no meio ambiente, consome muita água e muita energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 unidades de consumo de eletricidade no mundo, os data centers consomem 2 unidades, 2%. Gente, vamos pensar, o tanto de coisa que a gente não faz com eletricidade no mundo, todas as residências com todos os ventiladores, ar-condicionado,
televisão, chuveiro, isso e aquilo, toda a indústria, todo o comércio, toda a agricultura. Nós estamos consumindo 2% com um data center. E a ideia e a estimativa é que no ano que vem tem que ser o dobro disso, para poder dar conta do crescimento da inteligência artificial. E também um outro problema que a gente enfrenta é a substituição de empregos, que é a substituição de empregos por inteligência artificial. Pode ser algo muito bom, porque tem empregos que realmente não fazem bem para as pessoas, era melhor que uma máquina fizesse, mas por outro lado também, sem renda não existe consumo, então é um problema que vai ter que ser resolvido pela humanidade de alguma forma, né? Então a gente tem que pensar também o valor do trabalho indo um pouco além da questão da produtividade. Como é que nós vamos equacionar essa questão daqui para frente? Tem várias teses que aparecem, algumas delas é que não, nós vamos limitar a substituição. Mesmo a inteligência artificial podendo fazer, nós vamos preferir que os humanos façam. Outra é, vamos gerar uma renda universal para que as pessoas possam consumir e vamos deixar as máquinas fazerem tudo que elas derem conta de fazer. Enfim, nós temos um mundo de possibilidades, porque nós temos essa sociedade em rede em que pessoas conversam com pessoas, pessoas conversam com máquinas, máquinas conversam com máquinas, enfim, dá para fazer muita coisa com isso, né? O limite da interação é a nossa capacidade de digitalizar o mundo. Ele estando digitalizado, a inteligência artificial consegue operar com ele, né? Se estiver digitalizado, pode ser computado. Vamos pensar aqui que a inteligência artificial tem 5 subdivisões. A primeira delas é o aprendizado de máquina, que vocês conhecem, todos esses sistemas que vão, com o tempo, vendo o seu gosto como funciona, e vão dando possibilidades, e vão indicando um caminho para você fazer. Eu acho muito engraçado, eu pego o Uber quinta-feira, por exemplo, e ele já coloca o endereço da minha terapeuta. Ele sabe que eu quinta-feira provavelmente vou para lá. Isso é porque é um aprendizado que a máquina fez. Eu não pedi para ele aprender isso aí, ele aprendeu sozinho, né? É interessante, né? O outro é a visão computacional. A visão computacional divide o campo em partículas e cria estruturas que são compreensíveis, e com isso você consegue, por exemplo, ter veículos autônomos e consegue ter uma série de outras coisas, como por exemplo, controle de estoque com base em visão. Você pode ler código de barra, você pode ver o que vai perecer em breve, que precisa ser comprado, que precisa ser logo usado, substituído. Então a visão computacional é um ramo importante da inteligência artificial. O outro é o processamento de linguagem natural, que é esse que permite com que a máquina tenha conversas que são significativas, que façam sentido para a gente e para ela. A tradução automática é um exemplo, e a capacidade da máquina conversar com a gente também. E também, agora a gente tem a robótica é fortíssima, principalmente no ramo de vocês vão ver daqui a pouco aqui. Esse aí é um exemplo de uma empresa que tem na Califórnia, é um restaurante que tem 2 pessoas trabalhando, uma que alimenta a máquina com os insumos e a outra que serve os hambúrgueres, o resto da máquina faz. E nós temos finalmente a inteligência artificial generativa, que é essa que nós estamos usando bastante aqui, que é o ChatGPT, né? E esse exemplo aqui é um aplicativo, é uma plataforma que existe que produz gráficos. Eu sou da área de comunicação, eu passava às vezes uma semana para produzir um gráfico, porque eu tinha que organizar o texto, fazer várias ligações, descobrir quem poderia produzir isso para mim, pegar orçamento, aí mandar o material, o pessoal devolvia, tá bom, não tá bom. Hoje você pega o conteúdo que você tem, o briefing, joga no prompt e ele gera rapidamente, nós estamos falando aí, você conta aqui até 10, sei lá, no máximo até 20, ele gera um gráfico com excelente qualidade que você mesmo pode alterar se for o caso. Então essa é a inteligência artificial generativa. E como é que a gente pode pensar a aplicabilidade disso no ramo de vocês? Tem muitas possibilidades, e aí vocês com o tempo que vão decidir com base numa estratégia e num propósito comum, que é interessante ou não. Eu vou apresentar aqui algumas possibilidades, né? Porque a inteligência artificial é como bombril, ela tem 1001 utilidades, aí tem só um pouquinho. A ideia de cliente no centro é muito clara, e ela dá, de certo modo, uma perspectiva de que tipo de aproveitamento vocês poderiam ter. Obviamente, a primeira delas é no campo do CRM, que é a gestão de relação com clientes. Tudo que tem a ver com relação tem a ver com você conseguir estabelecer intimidade. E nunca
foi tão possível estabelecer intimidade como agora com as inteligências artificiais, porque elas estão conversando com você o tempo todo e elas vão minerando informação ali que vai ser útil. Isso, associado a Big Data, né, e outras técnicas que você tem, permite que você consiga ter personalização. Aqui eu coloquei personalização de cardápios, você pode ter personalização de várias outras coisas. Mas a gente sabe pelos relatórios que eu pesquisei recentemente, que você consegue ter um aumento de vendas de até 20% só por conseguir personalizar a indução e saber quais são os momentos de compra melhores para aquela pessoa. O consumo é um comportamento. O comportamento é baseado em valores e é determinado por atitudes. A psicologia modelou isso muito bem. Se a gente consegue, com inteligência humana, organizar a inteligência artificial, a gente consegue ajudar a pessoa a tomar a decisão dela. Isso até que a pessoa se canse disso, como estava dizendo o Jorge ali mais cedo, né? Também a gente vai, com o tempo, poder saber, criando essa intimidade, se a pessoa quer ou não saber das coisas. Muitas vezes as pessoas ficam dando muito palpite na nossa vida, a gente fala, não quero esse palpite. Na verdade, isso até faz a gente ficar meio broxado, né? Mas a personalização é algo interessante e certamente vai avançar muito com a inteligência artificial. Outra coisa é perceber aquela pessoa que está distante ali e que você pode provocar e lembrar que você existe. Tem empresas que a gente viu depois aqui que conseguiram 10% de aumento de receita simplesmente lembrando aos clientes que a empresa existia. Outra coisa é o controle de reputação. A internet funciona de uma maneira muito interessante, principalmente as plataformas de rede social. Você tem uma indução de um tema e esse tema cresce ou não conforme certo potencial de viralização. Se você monitora isso com inteligência artificial, você consegue perceber quando existe o crescimento de um sentimento negativo, você consegue agir mais rapidamente. Isso permite que você tenha muito menos dano à sua reputação. A estimativa que os relatórios dizem que é de 40% de redução, isso é muito significativo. Obviamente nós estamos falando também de operações inteligentes. A associação de aprendizado de máquina com robótica, com sensores e tudo mais, permite que você ter ganhos de até, você consegue ter redução de custo de até 30% em operação. Pensem no que isso não significa no momento em que você está em concorrência por uma margem muito pequena de lucro. Isso é fundamental. Você conseguir ver de que forma você pode aproveitar esse conhecimento na sua empresa faz toda a diferença. Então, isso tem muito a ver com controle de estoques. Você pode fazer precisões, com muita precisão, as compras dos insumos. Você consegue verificar as anomalias que estão acontecendo, se você tem furtos, se você tem, por exemplo, rupturas de fornecimento, e você rapidamente é avisado por isso. É aquele famoso desarmar a bomba relógio. E também você consegue ter uma visão mais clara da cadeia de suprimentos, porque com os sensores e aprendizagem de máquina, você permanentemente vê o que é que está acontecendo, em que ponto da cadeia aquele produto ou aquele insumo está. Óbvio que essa redução de custo está associada a uma maior eficiência operacional. E eu acho que a eficiência operacional, além de gerar redução de custos, mexe muito com o moral da empresa também. As pessoas, obviamente, vão se sentir muito melhor se elas estão conseguindo ser eficientes e lidar de uma maneira inteligente com os problemas. Agora, algo que está entrando aqui muito fortemente no ramo de vocês é a robótica. Eu estava fazendo uma pesquisa para preparar essa apresentação aqui e eu fiquei muito impressionado com o que existe em termos de robótica e é no mundo inteiro. Noruega, Coreia, Japão, Holanda, Estados Unidos, Canadá. A robótica é muito interessante porque provoca uma redução de custos alta em função de precisão, gera consistência, maior consistência nos produtos, reduz os erros humanos nessa interação que existe entre o humano e a máquina e, obviamente, isso tudo redunda, uma vez mais, em redução de custos. Esse vídeo que eu trouxe para vocês aqui mostra uma variedade de robôs que vão da produção de alimentos
até a entrega em vários campos. Essa empresa Flip, por exemplo, tem robôs que produzem hambúrgueres. Flip vem de flip burger, virar o hambúrguer. E também tem um robô com vários sensores que consegue fritar, gerar frituras com muito mais tecnologia, monitorando a temperatura do óleo, com redução de custo e tudo mais. A produção de pão, tanto pode ser isolada, como ela pode fazer parte do composto da empresa, porque você não tem problema de logística de ficar trazendo o pão. Algumas empresas estão começando a produzir o pão localmente com essas máquinas também. A personalização nesses sistemas é viável porque você consegue, com os sensores, ter o controle de estoque e verificar o que é que está sendo vendido e o que é que não está sendo vendido, de modo que você não tem desperdício. E você consegue ter uma visão também do que tem mais possibilidade de venda futura, porque você vai, de certo modo, gerando a predição, ou seja, o que é o entendimento do que é que vem depois, e você vai se organizar em função dessas cadeias. Isso tudo já está acontecendo lá fora. Pode parecer algo de ficção científica, mas já está acontecendo lá fora, e os números são significativos. Nós estamos falando aqui de 20 bilhões de refeições preparadas por robôs só pela empresa Chef Robotics. E isso tende a crescer. A empresa Eat da Holanda criou um sistema, é uma startup, que tem capacidade de produzir 5 mil refeições por dia. E no campo da entrega, já são 7 milhões de entregas feitas por essa empresa Starship Technologies. E a Serve Robotics quer colocar nos Estados Unidos até o final do ano 2.000 sistemas com robôs de entrega. Então isso tudo vai chegar num ponto de inflexão e em algum momento vai ser, não sei se vai chegar a ser a norma, mas vai ser algo que não vai ser mais algo de ficção científica, vai fazer parte da nossa realidade, vai estar aí. Quem adotar primeiro vai ter uma margem, vai ter uma vantagem competitiva, pelo menos por um tempo. As empresas têm agora a chance de estar na vanguarda, porque nesse momento de transição você consegue pensar nisso como uma vantagem competitiva. E é um modo de você ganhar terreno em relação à concorrência. Outro campo em que nós vamos ter muito avanço com a inteligência artificial é na gestão de pessoas, porque você consegue ter escalas mais inteligentes, porque você consegue gerenciar a informação detalhada de um modo que um ser humano não consegue. Isso reduz 20% em custo de mão de obra, segundo eu vi nesses relatórios que a gente pesquisou. E também outra coisa muito interessante, que você vai ter um treinamento contextual e individualizado, porque existe um grande desperdício em você fazer microgerenciamento, em você ser diretivo com pessoas que já sabem fazer. E por outro lado, você não dá o conhecimento para aquela pessoa que está precisando no momento, porque você não quer incomodar as que já sabem. O treinamento feito com a ajuda da IA é contextual. A pessoa vai poder ter um companheiro digital e vai poder obter a resposta naquele momento em que ela está tendo a dificuldade. E você pode ter também trilhas de aprendizagem específicas para cada pessoa, conforme o momento que ela está vivendo na organização. Isso faz muita diferença. Outro campo também muito importante é o do recrutamento. Existe um entendimento aí de que você consegue economizar 40% de tempo usando inteligência artificial no processo de recrutamento. Aí é preciso tomar um cuidado só com a questão do viés, né? Porque quem treina esse sistema pode gerar, pode ter preconceitos embutidos ali que vão prejudicar a organização, porque você vai focalizar muito num determinado tipo de conhecimento em detrimento de outros, né? E também, claro, esse campo das entregas com a roteirização, que é uma possibilidade que você tem com aprendizagem de máquina e esses sensores todos, você pode ter uma economia de 15% nos custos de logística. O marketing é um campo que vai se beneficiar demais com isso, por causa dessa questão da intimidade. Você consegue ter maior eficiência na produção de conteúdos e na distribuição de um modo mais pontual, não é mais como aquele antibiótico de alcance geral. Nós vamos conseguir ter mecanismos de marketing que vão chegar mais diretamente às pessoas, entregando aquilo que elas estão precisando naquele momento. Isso faz muita diferença. Esses conteúdos
personalizados, eles podem responder a necessidades que a empresa tem de resolver questões de fluxo de produtos, insumos. Você pode fazer campanhas específicas e chegar às pessoas e fazer com que elas consumam aquilo que naquele momento é interessante para você vender. E também, por outro lado, você pode também entender melhor a demanda para organizar a sua oferta. Finalmente, a gente pode ter decisões mais acertadas com o uso de Business Intelligence baseado em inteligência artificial. Você pode ter mais precisão, por exemplo, com georreferenciamento com base em inteligência artificial, muito mais precisão na decisão de onde, por exemplo, abrir uma nova franquia, porque tem análises hoje muito inteligentes em relação à localização, concorrência, perfis socioeconômicos e tudo mais. São decisões muito mais bem informadas. Isso tudo aqui já foi, de certa forma, testado, né? O McDonald's, por exemplo, aumentou em 10% a receita quando ajustou as promoções ao que conhecia em termos de comportamento da sua clientela. O Domino's Pizza teve um crescimento de 15% em recorrência de pedidos digitais, porque ele antecipava com esses cupons preditivos o que os clientes estavam desejando. E isso tudo sempre feito com esse rigor que a inteligência artificial permite do ponto de vista estatístico e tudo mais. O KFC, nesse caso aqui, na China, teve um aumento do ticket médio com reconhecimento facial. A pessoa chegava na loja, já era logo reconhecida, a loja sabia qual era o padrão de consumo daquela pessoa e já mais ou menos induzia ali a compra, inclusive com um upselling ou um cross-selling já inteligente. Então, assim, ao integrar essas possibilidades todas, né, o Girafas, eu entendo que ele pode entrar numa vanguarda e num diferencial competitivo em relação à concorrência. Em primeiro lugar, eu entendo que não vai ser possível fugir da inteligência artificial. Ela está aí e ela vai entrar de um jeito ou de outro, né? E por outro, eu acho que seria também, do ponto de vista estratégico, inteligente ter um posicionamento, ser proativo em relação a isso. Você não ser passivo, mas ser ativo nesse processo, porque isso pode levar a empresa a uma nova era no mercado, no seu posicionamento de mercado. Isso porque o que nós estamos falando aqui tem muito a ver com eficiência operacional, e isso é significativo quando você está buscando retorno de investimento, né? É lógico. Então, o que eu penso, já indo mais ou menos para a finalização aqui, é que a gente tem que de alguma forma promover um jogo de ganha, ganha e ganha. Normalmente a gente fala de um jogo de ganha-ganha, né? Mas no caso aqui tem que ganhar os girafas, tem que ganhar o cliente, tem que ganhar a sociedade. Tudo que for feito em termos de inteligência artificial vai afetar aquela permacrise sobre a qual a gente estava falando ali no começo, né? E como é que a gente integra a inteligência artificial no contexto de uma empresa? Em primeiro lugar, tendo uma estratégia de negócios que incorpore a inteligência artificial, com um pensamento que leve em conta o componente de responsabilidade social, porque existe uma expectativa da sociedade hoje em relação a isso muito forte, e não é mais simplesmente falar disso, mas é mostrar que está fazendo bem, principalmente quando nós estamos falando da tal geração Z, né? E também algo que atue quando a gente fala de cultura organizacional, porque não é só um problema tecnológico, a tecnologia vai chegar, agora a organização da cultura depende de vocês tomarem essa atitude, porque a inteligência artificial é afetada pela cultura organizacional, porque vocês vão treinar as máquinas, né? E a inteligência artificial, ao atuar e trazer resultados, vai afetar a cultura da organização, certo? Então esses 3 pontos para mim são cruciais. Se vocês forem lidar com a inteligência artificial, tem que pensar nesses 3 pilares aí. Ela tem que ser assimilada com muito cuidado, no caso da inteligência artificial. Se você quiser ter um resultado ótimo, significativo, naquele ganha, 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 é preciso ter muito cuidado, né? E pensar nela como um assistente, uma parceira e como um espelho. Assistente porque vai ajudar em tarefas operacionais, pura e simplesmente. Parceira porque vai ser coautora nos processos de decisão, porque você vai consultar, buscar predições nos momentos de tomar decisão, até ali no campo, na frente. Vai haver uma parceria. Gente, eu estou colocando os robozinhos aqui para de alguma forma materializar a inteligência artificial. Nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Mas enfim, é só para facilitar um pouco as questões, né?
E naqueles momentos de parceria a gente tem que sempre tomar cuidado com o viés e com os preconceitos, a gente tem que treinar muito bem a máquina. E finalmente como espelho, porque a máquina reflete o que a gente é. Os sistemas de inteligência artificial vão espelhar o que a empresa é. E isso é muito bom porque ajuda a gente a perceber quais são os defeitos, quais são os vícios também e quais são as virtudes. Aí a gente maximiza as virtudes, minimiza os vícios, né? Sempre lembrando que a inteligência artificial não é magia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer para não amplificar os problemas e principalmente não criar os castelinhos, né, os silos em que as pessoas ficam lá presas e no caso algumas vão ter mais poder e outras menos poder por causa desse tipo de tecnologia. E tem que tomar muito cuidado com isso, de modo que nós temos que fazer sempre um duplo movimento, que é, por um lado, tecnificar, né, mas por um outro também humanizar. Então é, uma vez mais, aquilo, é tecnologia por um lado e a cultura para o outro, né? E nisso aí a geração Z pode ajudar muito, porque eles são nativos digitais e eles estão muito antenados com essa nova cultura, que é uma cultura de preocupação com o social, com o meio ambiente e tudo mais. Então as novas lideranças devem incorporar a permacrise e não ficar fugindo dela. A permacrise tem que estar pensada no planejamento estratégico. E as organizações têm um papel fundamental como plataforma de criação de valor social e econômico. As grandes transformações são feitas por organizações e vocês têm nas mãos poder de gerar muita transformação nas próprias organizações e em todo o entorno de vocês, em todo esse ecossistema que é gigantesco, do qual vocês fazem parte, né? E os Girafas têm tradição já nisso, é uma organização que foi pioneira em vários sentidos no Brasil, na colocação desses photoboards eletrônicos, na criação de ERP para restaurante, questão de concentração, hub de concentração de pedidos e originadores de delivery, a forma de vender aceitando vários tipos de pagamento também foi pioneira. E até Cláudio estava me contando que houve um piloto de inteligência artificial com sensores, etc., que foi muito interessante, contudo ainda não estava no momento que estava uma boa relação custo-benefício para isso, por isso que não foi aplicado em âmbito geral. Isso é inteligente, porque a gente tem que saber o momento certo que existe a maturidade para aplicar uma tecnologia. Então a ideia é que existe um terreno muito fértil para a implantação de inteligência artificial no Girafas e para a evolução da organização, no sentido de ser essa plataforma que é muito irrelevante para si, para os clientes e para a sociedade. As máquinas são muito boas naquelas ações em que a gente as imita. Vocês podem ver que tudo que é mecanizado a gente consegue fazer bem e é muito fácil para a gente transmitir para a máquina essa ideia. Mas a máquina tem dificuldade em ser confusa como a gente é. Uns dias para trás eu estava um pouco inseguro, eu senti uma certa insegurança, eu vou viajar, será que eu vou ficar gripado, será que aquela coisa bem humana, né? Porque assim, nossa, nós somos falíveis, nós somos ambíguos, nós somos uma dúvida ambulante. Isso é a riqueza da nossa existência. Nós estamos num momento em que nós estamos vendo as máquinas querendo ser cada vez mais humanas. E eu penso que nós temos agora uma chance interessante de imitar as máquinas também nesse sentido. Nós também podemos ser mais humanos nesse processo de integração da inteligência artificial na nossa vida. É um momento muito rico que eu espero que vocês aproveitem muito bem. Muito obrigado para vocês. Tenham uma ótima continuação desse evento.